Olá galera, bem, meu nome é Bruno Shelby, sou aluno da UERJ e hoje a gente vai ver uma aula sobre progressão aritmética. Bem, vamos definir primeiro o que é uma progressão aritmética. Progressão aritmética é uma sequência de números reais na qual a diferença entre cada termo e o anterior é constante, no caso que a gente chama de razão, ok? Bem, aqui temos um exemplo de uma sequência, uma progressão aritmética. No caso a gente chama de PA, mais carinhosamente, né? E a gente tem aqui o 4, o 7, o 10 e o 13. Uma sequência de números que tem uma característica bem marcante. A passagem de um termo para o outro é somado sempre um número. No caso aqui é o 3 e o que a gente chama de razão. E essa razão é constante, ok? Ela é sempre a mesma. Então, eu pego 4, somo 3, 7, mais 3, 10, mais 3, 13 e assim por diante. Sendo que, se a gente tem uma progressão aritmética, para a gente saber a nossa razão, é só pegar o termo e subtrair o seu antecessor. 13 menos 10, 3. 10 menos 7, 3 e assim por diante. Ok? Temos aí a nossa progressão. Dado isso, a nossa representação. Como a gente representa geralmente uma PA, ok? Aqui temos os nossos termos, onde o A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo, o A3 é o terceiro e a N o último. Sendo que, para passar de um termo para o outro, a gente tem que somar a razão, ok? Bem, a ideia mais intuitiva de uma progressão aritmética é a gente trabalhar como se fosse uma escada, onde esse cara é o primeiro degrau, esse cara é o segundo degrau, esse cara é o terceiro degrau e esse cara é o último degrau, ok? Sendo que, para a gente passar de um degrau para o outro, a gente soma a razão, ok? Classificação. Temos 3 tipos de PA. A primeira é a PA crescente, que é quando a razão é maior que zero. Por exemplo, 2, 6, 10, 14. Por exemplo, se eu subtrair o termo do antecessor, 6 menos 2, 4. 10 menos 6, 4. 14 menos 10, 4. É a nossa razão. Ok? Então, vou passar de um termo para o outro, eu somo 4. Então, temos uma PA crescente de razão 4. Ok? A próxima é a decrescente, que é quando a razão é menor que zero. Ok? Por exemplo, 9, 8, 7, 6. Aqui fica claro, está facinho, que eu estou subtraindo 1. Toda vez eu subtraio 1, então o 9 para o 8, o 7 para o 6. Ela está decrescendo, temos uma PA decrescente. E por último, a constante, que é quando a razão é igual a zero. Essa é a mais sem graça de todas. Por exemplo, 7, 7, 7, 7 e assim por diante. Estou somando zero aqui, então a minha razão é zero. 7 mais 0, 7, assim por diante. Como a minha razão é zero, a minha PA é constante. Ok? Pegando aqui no nosso primeiro exemplo, o 4, 7, 10 e o 13, vamos continuar naquela ideia de escada e digamos que eu tenho essa PA crescente de razão 3
e eu queira chegar no quinto termo. Ok? Temos aqui 4. Eu queira chegar no quinto termo. Qual a ideia? Eu partir de um início, pegar um início, digamos que eu comece no primeiro, e a gente vai seguir aquela ideia de escada. Eu quero chegar no quinto degrau. Eu estou no primeiro, quantos degraus eu tenho que subir? Eu tenho que subir 4 degraus, ok? Só que, qual é o tamanho desse degrau? O degrau é de tamanho né? A gente vai passando de um ponto para outro, somando é a nossa razão. Então, essa ideia é mais intuitiva. Então, se eu quero chegar no quinto, eu faço o primeiro, que é quem? 4 mais 4 vezes a razão, que é 3. Então, o A5 é igual a 4 vezes 3, 12, mais 4, 16. Ok? Então, aí a gente começa no primeiro, vai até o quinto. Mas não necessariamente a gente tem que começar no primeiro. Vamos fazer o exemplo que a gente quer chegar no sexto. Mas a gente começa no segundo. Ok? Eu quero chegar no sexto degrau. Estou no segundo. Quantos eu tenho que andar? De novo, 4. E de novo, esse cara não é fixo. É porque eu estou no segundo, quero chegar no sexto. Então eu tenho que andar 4. 4 vezes 0. Então aqui, A6 é igual a 2, que é o 7, mais 4 vezes 3. O A6 é igual a 4 vezes 3, 12, mais 7, 19. Ok? Com essa ideia, eu posso pegar uma forma geral, que se chama termo geral. Ok? Se eu quero chegar no A5, começando do A1, eu tenho que andar 4 passos. O A6, começando do A2, eu tenho que andar 4 passos. Então, se eu quero chegar no AN, aí eu escolho algo inicial. Começando do A1, mas eu quero chegar no N. Só que eu já estou no 1. Quantos passos eu tenho que dar? N menos 1. E qual é o tamanho do passo? A razão. Ok? Essa é a fórmula do termo geral. Eu consigo chegar em qualquer valor de uma progressão aritmética usando isso daqui. Sendo que esses caras não são fixos. Esse cara aqui é a diferença desse por esse. Ok? Se aqui, em vez de ser 1, é 5, eu faço N menos 5. Eu já dei 5 passos. Já estou no quinto degrau. Ok? Bem, continuando naquele exemplo ali, usando esta fórmula, o AN seria o A1, que é o primeiro, 4, mais N menos 1, vezes R, que é 3. Ok? Aplicando a propriedade distributiva, ou chuveirinho, sei lá, 4 mais 3n menos 3. O AN é igual a 3n mais 1. Ok? Distribuir ali usando essa minha progressão aritmética. Isso é o quê? Isso daqui
é uma função do primeiro grau ou uma função afim, ok? Então, daqui, numa progressão aritmética, eu consigo construir um gráfico. Um gráfico dessa minha progressão, ok? Como ficaria esse gráfico? Eu tenho 4 terços, 4. Aqui vai ficar mais intuitiva a noção da escala. Aqui é o meu primeiro termo. Qual é o primeiro termo? 4. O segundo, 7. Terceiro, 10. E o quarto, 13. Ok? E ele vai formar uma reta. Ok? Como que a gente entende essa noção de escala? Aqui, ó, está bem claro quando a gente vai aumentando. Ok? Para eu passar de uma para a outra, eu somo sempre 3. Porque esse é o meu tamanho do meu degrau, ok? Eu estou no primeiro. Para passar para o segundo, eu somo 3, vou para 7. Para passar para o terceiro, somo 3, vou para 10 e assim sucessivamente. Aqui é só número. Talvez você, para que eu estou fazendo uma função do primeiro grau? Aqui é número. Aqui a gente consegue ver claramente como é que uma progressão aritmética se comporta. É claro que essa daqui é uma crescente. Se fosse decrescente, ela seria para baixo. E se fosse constante, ela seria reta. Essa daqui, por que ela é uma reta? Porque esse cara é constante, é uma função linear. Onde esse cara aqui, que muita gente chama de tempo independente, é o meu valor inicial. E esse cara aqui é o meu coeficiente de variação. Não coeficiente angular, porque nós não temos ângulo na função do primeiro grau, isso é importante. Mas sim, esse cara aqui, ele influencia na variação da minha reta. Não na inclinação, é na variação, não na inclinação, porque eu não consigo ter sempre ângulos na função do primeiro grau, e sim quando a gente está trabalhando na geometria analítica. Okay? Bem, vamos ao primeiro exercício. Exercício 1. Numa PA de razão 2, o 20º termo é igual a 5. Então, o 40º termo é igual a... Vamos lá. Numa PA de razão 2, o 20º termo é igual a 5. Então, o 40º termo é igual a... É bom que você raciocine e tente fazer primeiro e depois veja a resposta. Bem, aqui, esse exemplo bem tranquilo, ele está querendo saber o 40º termo, ou seja, o A40. Ele quer saber isso, ok? E como que eu chego
ponto inicial. Só que eu não vou usar nem o A1, nem o A2, vou usar quem eu já tenho, porque o A1 eu não faço a mínima ideia. Eu não posso começar de onde eu não sei. Então eu vou começar do 20º termo, não conheço. Então vamos lá, 20. Ok? Lembra, uma escada. Eu quero chegar no 40º e comecei no 20º. O que eu vou fazer? Subo quantos? 20. Estou no 20º, subo 1, 2, 3, 4. Quando subir 20, eu vou chegar no 40º. E qual é o tamanho do degrau? Razão. Ok? Se eu fosse usar a fórmula, seria 40, eu estou usando a fórmula, só que de maneira mais intuitiva. A20 mais N menos 20 vezes R, onde o N é quem? 40. Bom? Então, ok. Quem vai ser o meu A40? O A20, que ele diz que é 5, mais 20 vezes a razão, que ele disse que é 2. Então, o 40º termo é 20 vezes 2, é 40 mais 5, 45. Ok? Primeiro exercício aí. Que fique claro que o objetivo não é resolver, se é sair aplicando coisas, mas entenda o que está acontecendo por trás e raciocinando você consegue chegar no resultado. Exercício 2. Quantos múltiplos de 7 existem entre 50 e 1000? Ok? Vamos lá. Quantos múltiplos de 7 existem entre 50 e 1000? Bem, vou deixar aqui a fórmula só para indicar. Okay. Vamos lá. Eu tenho aqui uma PA que começa com 50 e vou somando 7, porque ele é múltiplo de 7, ele vai de 7 em 7, ok? Então o que eu poderia pensar em fazer? Eu tenho aqui uma progressão aritmética, onde a razão é 7, porque é múltiplo de 7, então sempre vai somando 7. Aqui é o meu A1, é o meu primeiro termo, e eu posso usar esse cara como AN, onde eu quero chegar. Só que esse é o problema. O 50 não é múltiplo de 7. Então, eu tenho que pegar o próximo que seja entre 50 e 1000, que é o 56. O 56 é múltiplo de 7, está entre 50 e 1000. E aqui, eu vou para 63. E assim vou somando 7. Só que, outro problema, o 1000 também não é múltiplo de 7. Então eu tenho que ver um cara que seja múltiplo de 7. Eu vou fazer 1000 dividido por 7. 1, sobra 3. 30 dividido por 7 dá 4, dá 28, sobra 2, 22. 142 e sobram 6. Ele não é divisível por 7. Se eu pegar 142 vezes 7,
ele vai dar a minha conta exata sem resto. Então, meu último termo é o 994. Porque com 1000 sobraram 6, com esse cara não vai sobrar nenhum. Então, está aí a nossa progressão. Agora está montadinha. Eu posso querer chegar no AM, que no caso é 994. 994, ok? Que é o primeiro, 56, mais n menos 1 vezes 7. Qual é a razão? 7. Temos uma equação para uma incógnita. Eu consigo isolá-la e achar quem é o n, o número de termos, ok? Então, resolvendo a equação, 56 mais, aplicando a distributiva, 7n menos 7, ok? 994 é igual a 57 menos 6, 49, mais 7n. Subtraindo 49 dos dois lados, fica 945 é igual a 7n. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Dividindo por 7 dos dois lados, n é igual a 945 dividido por 7. Isso quer dizer que n é igual a 135, se você quiser. Então, nós temos 135 múltiplos de 7n, 50.000, ok? Vamos às nossas propriedades. Primeiro, considerando três termos consecutivos de uma PA o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Ok? Continuando com aquele exemplo, 4, 10, 13, 16. Ok? Vamos pegar uma PA, três termos consecutivos. 4, 10 e 13. 4, 7. 4, 7, 10 e 13. A minha razão é 3, ok? Então, a propriedade me diz que o termo do meio, ou seja, o 7, é igual à média aritmética dos outros dois. Como é que eu faço média? Somo os elementos e divido pelo número total deles. São 2, divido por 2. Então, 7, 4 mais 10, 14 dividido por 2, 7. Ok.
Tá? 10, que é o no meio, é igual a 7 mais 13 sobre 2. 10 é igual a 7 mais 13, 20, dividido para 2, 10. Ok. Vou fazer um parênteses aqui. Para você, poxa, não acredito nisso. Ok. Será que isso vale para todos? Eu pego 3 termos. Isso é uma PA, ok? Não preciso saber a razão, mas é uma PA. 3 elementos, A, B e C consecutivos, tá? Como calculo a razão dessa PA? É um termo menos seu antecessor. Então vamos lá. B menos A. Só que a razão é sempre o mesmo. Então eu posso fazer C menos B. Isso tem que ser igual, porque a razão é sempre igual. C menos B. Vamos descobrir qual é o valor de B, tá? É uma equação, os dois têm o mesmo valor, então eu posso somar o que eu quiser, desde que eu some dos dois lados, não vai interferir. Eu vou somar B dos dois lados. B mais B, 2B menos A, é igual B menos B, sumiu. Tá certo? Somando A dos dois lados, fica 2B menos A, sumiu, A mais C. Dividido por 2 dos dois lados, B é igual a mais C sobre 2. Que é o que a gente viu. O termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Beleza? Segunda propriedade. Vamos lá. Vou botar um exemplo aqui. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31. Olha que interessante. Isso é uma PA de razão 4. Vamos fazer o seguinte: pegar esses dois caras aqui e somá-los. 3 mais 31. 3 mais 31, 34. Beleza. Agora vamos pegar esses dois caras. 7 mais 27, 34. Coincidência, tá? Agora, 11 mais 23, 34. Não está aparecendo tanta coincidência assim. E 15 mais 19, 34. Como assim? Isso acontece sempre numa progressão aritmética. Eu já vou definir a propriedade, que é os termos, vou definir aqui, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. O que quer dizer isso? Primeiro, o que são termos equidistantes? Isso daqui que eu acabei de mostrar. Quando eles têm a mesma distância para os extremos. A distância desse para o extremo é 1 e aqui para 1 também. Então, aqui temos a mesma diferença. Isso é equidistante, onde dois elementos estão distanciados
baseados o mesmo tamanho dos extremos. E a soma deles é sempre igual à dos extremos. Aqui a gente pode ver que todos os extremos equidistantes, a soma é 34. Vamos mostrar que isso é feito de maneira geral. Ok? Temos aqui uma progressão aritmética. Primeiro termo, um termo aqui no meio, outro termo e o último termo. E digamos que para passar do A1 para o AP, é onde K, um tamanho, uma distância K. E do AQ para o AN também seja K. Ou seja, a distância dos extremos é a mesma. Então, eles são equidistantes. Ok? Então tá bom. Como que eu chego no AP? No AP, eu posso partir do A1, ok? E somar K vezes E, porque ele está a uma distância de K, beleza? Ele está no degrau 1, quer chegar no P. Eu já indiquei aqui que essa distância é K. Como que eu chego no AQ? AQ é igual, eu posso partir do AN menos, que eu estou dando para trás, K vezes E, porque é a mesma distância também. Temos aqui duas equações, ok? Eu posso somar as duas. Somando as duas, eu faço AP mais AQ é igual KR menos KR, uma coisa menos ela mesma, foi embora. Só sobra A1 mais AN. Então, essa soma, ó, é igual a essa soma. Sempre. A soma dos termos, de dois termos equidistantes dos extremos, é igual à soma dos extremos. Ok? Isso vai ser super importante para a gente definir nossa última coisa aqui nessa aula. Bem, vamos falar de um camarada agora chamado Gauss. Ok? Um grande gênio, já foi responsável por grandes feitos, um deles eu vou mostrar agora. Bem, Gauss estava na escola e sua turma estava fazendo muito bagunça. E seu professor deu um jeito pensou em uma estratégia para fazê-los ficarem quietos, os alunos. E ele falou assim: meus alunos, exercício para agora. Vocês vão pegar o número 1 até o 100 e somar. Como assim? Pegar 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10 e assim por diante. Eu quero ter essa soma aqui na minha mão. Só que eles eram crianças e isso é muito trabalhoso para uma criança. Só que Gauss, ele chegou, o professor, e deu a resposta logo de cara. O professor ficou espantado. O que Gauss pensou? Eu tenho aqui a minha soma, ok? Os elementos. O que é isso? Eu pegar 1, mais 2, mais 3, mais 99, mais 100. É isso que o professor pediu. A minha soma é somar esses termos. Só que Gauss percebeu que ele também poderia calcular ao contrário, nada impedia ele. 100 mais 99, mais 98, mais 2, mais 1. Dá no mesmo, né? Somar de frente para trás e de trás para frente.
Só que, se eu somar, olha que interessante, daquilo que a gente viu lá, esses dois termos, o 1 e o 100, eles são equidistantes dos extremos. O 2,99 equidistantes, o 3,98 equidistantes. Ou seja, essa soma sempre vai ser a mesma. 1 mais 100, 101, somando aqui, mais 2 mais 99, 101, mais 101, mais 101, mais 101. Interessante, né? É isso. Só que eu tinha uma soma e somei com a outra. Quantas somas eu tenho? Duas somas dá isso. Ok? Aí o que ele fez? Bem, eu estou somando o mesmo número aqui. Só que eu sei quantas vezes eu estou somando. É fácil, olha aqui para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 100 vezes. Eu somei isso 100 vezes. Ou seja, essas minhas duas somas é a mesma coisa que eu pegar o 101 e multiplicar por 100. Beleza? E aqui agora fica fácil. O resultado dessas duas somas é igual a 100 vezes 101, é só eu acrescentar os dois zeros, 10.100. Se duas somas valem 10.100, uma soma 5.050. Aí Gauss chegou no professor, a soma é 5.050. Aí você, poxa, mas é fácil. Gauss tinha os seus 7, 8 anos de idade. Então, ele que descobriu essa ideia. Grandes matemáticos resolviam coisas incríveis e não conseguiam enxergar o que uma criança de 7, 8 anos conseguiu enxergar. Ok? Vamos definir isso de uma forma mais formal. Aqui, a soma dos termos. Ok? A minha soma de todos os termos é pegar o quê? O primeiro mais o segundo até chegar no AN menos 1, no penúltimo, e o AN. Fazendo a analogia aqui do Gauss, a soma eu posso fazer ao contrário, AN mais AN menos 1 mais A2 mais A1. Ok? Se uma soma vale isso e a mesma soma vale isso, eu posso somar as duas somas é igual e vou somar os termos. Só que os termos sempre são iguais. Então eu tenho que pegar o termo, aqui vai dar A1 mais AN. Quanto vai dar esse termo? A1 mais AN também, porque eles são equidistantes dos extremos e é sempre igual. Ok? Só que eu vou pegar esse termo quantas vezes? N vezes. Igual o Gauss fez aqui. Ele pegou 100. De uma forma mais geral, eu pego N. Ok? Se eu tenho duas somas valem isso, quer dizer que uma soma é só eu dividir por 2. E aqui, Gauss, com 7, 8 anos de idade, descobriu a forma de soma dos termos de uma progressão aritmética. Ok? Isso é incrível, mas a vida é assim mesmo, né? Vamos fazer o nosso exemplo para terminar nossa aula.
tem essa progressão aritmética aqui, ok? De razão 4. Qual é a soma dessa progressão? Vendo aqui pelo Gauss, eu posso pegar quaisquer dois termos equidistantes. Vou pegar o primeiro, o A1, que é 4, somar com o último, porque ele é equidistante, 24, multiplicar por N, que é o tamanho da minha progressão, que é o número de termos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e dividir tudo por 2. Simples assim. O importante é você entender o que está acontecendo. A mesma ideia daqui e a mesma ideia de lá. Então a soma dos termos vai ser 4 mais 24, 28. Eu posso dividir o 6 por 2, que dá 3. Então 28 vezes 3. Fazendo a multiplicação, 84. Você não acredita, some cada um por um, tem que dar 84, ok? Bem, espero que vocês tenham gostado dessa aula de progressão aritmética. Como eu falei, a ideia é não sair resolvendo coisas, mas sim entender qual é a ideia por trás, sentir mesmo o que está acontecendo, e daí, com toda facilidade, você vai conseguir aplicar e resolver os problemas. Muito obrigado pela atenção de vocês e valeu!